Olá, pessoa que está me assistindo, eu sou a Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Hoje a gente vai falar sobre o livro Um Paciente Chamado Brasil, do Luiz Henrique Mandetta. Bom, o Mandetta, autor desse livro, foi o ministro da Saúde do Brasil desde o início do governo do Bolsonaro até abril de 2020. E esse livro foi lançado em setembro de 2020, contando os bastidores desse início da pandemia no governo. E foi por isso que eu achei interessante trazer esse livro para a gente conversar, porque ele é um registro histórico desse momento. Mas tem um ponto que eu queria destacar aqui e que é super importante a gente sempre manter em mente enquanto lê esse livro, enquanto analisa também, que é o seguinte: o Mandetta é uma figura que ganhou muito destaque no ano passado. Ele já tinha sido deputado federal por 8 anos, mas foi só no ano passado, por ser o ministro da Saúde, ou pelo menos o primeiro ministro da Saúde do Brasil, durante a maior crise sanitária das últimas gerações, e pela oposição que ele fez ao presidente, que ele acabou ganhando notoriedade. E como ele despontou como essa figura, essa liderança política de alcance nacional, se discute a possibilidade dele se candidatar em 2022. Então, ao mesmo tempo em que esse livro é importante, traz os bastidores do governo durante esse período, a relação com o presidente, com os outros ministros, com os outros poderes, como que foi esse momento inicial da pandemia para o governo, o autor também se apresenta aqui para o público, se mostrando como uma pessoa muito comprometida com o país, muito dedicada ao trabalho, à família, religioso, enfim. Então é bom a gente também não perder isso de vista ao ler esse livro, porque pouca gente o conhecia antes da pandemia, então essa daqui foi uma oportunidade também que ele usou para se apresentar para o público, para se vender o seu peixe aqui também. Mas, por favor, se ele de fato for candidato, não esqueçam de pesquisar como ele votou quando era deputado, no que ele acredita, o que ele defende, ver o plano de governo, como ele vai defender a população, a saúde, enfim. E é claro que isso é para fazer também com todos os candidatos e candidatas, né? Mas, voltando ao livro, o Mandetta relata aqui, então, a relação distante que ele tinha com o Bolsonaro, mesmo durante essa crise enorme na saúde. Não é novidade para ninguém, é sabido que houve uma grande divergência entre os dois. E o Mandetta não sabe ao certo o motivo que levou o Bolsonaro a adotar essa postura tão negacionista, mas ele conclui aqui o seguinte: que o Bolsonaro acreditava que o que prejudicaria uma possível reeleição dele em 2022 seria o fator econômico. E quando ele viu que essas pautas de saúde estavam ganhando maior aderência da população, eram defendidas pela oposição, por outros possíveis candidatos, porque isso foi lá no início de 2020, mas o pensamento sempre tá já na próxima eleição, né? Enfim, então ele acabou optando por priorizar a economia a todo custo. Afinal, só os velhos morreriam e esses já iriam morrer mesmo, colocando essa falsa dicotomia para a população, como se fosse uma disputa entre vida e economia. E a gente já sabe o resultado disso, né? Para isso, o presidente da República procurou aconselhamento de pessoas que falavam o que ele queria ouvir, se recusando a levar em consideração as informações que o ministro apresentava para ele. E as reuniões com esses médicos, conselheiros, como Anise Yamaguchi, o Osmar Terra, no que ficou conhecido como gabinete paralelo, elas eram marcadas sem que o ministro da Saúde fosse comunicado. Ele fala aqui no livro que ele foi informado só em 2 ocasiões quando a reunião já estava acontecendo. E era nessas reuniões que se discutiam coisas como alterar bulas de remédio, como imunidade de rebanho, negação da compra de vacinas, enfim. E o Mandetta conta aqui as tentativas dele, né, de abordar o presidente, de mostrar os números e tudo. E ele fala que quando eles estavam juntos, ele apresentava as informações para o Bolsonaro, orientava, parecia que ele tinha entendido. Mas aí quando eles se separaram, o Bolsonaro fazia exatamente o oposto do que tinha sido orientado pelo Mandetta. Ele descreve aqui também algumas daquelas reuniões ministeriais que ele também tentava apresentar os dados. Então todo mundo estava muito ciente das possíveis consequências da pandemia, apesar das projeções serem menores do que o que a gente teve de fato de mortes, mas estavam todos muito cientes das possíveis consequências de se fechar os olhos para esse problema. O autor também faz críticas aqui ao Paulo Guedes,
ele descreve o Paulo Guedes como uma pessoa que fala muito de si, dos seus feitos, que não tem a mínima preocupação com a população, o mínimo tato para lidar com a população, não pensa no povo, e isso é uma coisa que a gente consegue perceber pelas entrevistas, pelas declarações, pelas propostas dele, né? Ele relata também um quebra-pau que eles tiveram em uma dessas reuniões ministeriais. Então, o ministro da Saúde e o ministro da Economia não se conversavam, eles não tentavam chegar juntos a soluções que fossem satisfatórias para as duas pastas, não se aconselhavam um com o outro. Enfim, segundo o Mandetta, não tinha o mínimo interesse da parte do Paulo Guedes, que preferia ficar na sua crença de que tudo passaria muito rápido e que ele poderia seguir com as suas reformas. Enfim, o livro traz um relato bem resumido desse período em que o Mandetta ficou no ministério, principalmente sobre a pandemia, mas traz também alguns episódios de antes da pandemia, e tem um deles que eu queria trazer aqui para vocês, porque eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. O Mandetta descreve aqui como foi a sua participação na elaboração do plano de governo, que foi o plano de governo eleito. Ele fala que o Bolsonaro não conseguia discutir sobre economia, então para sua candidatura poder ganhar peso e relevância, ele precisava de algum nome que validasse a sua candidatura. E foi aí que surgiu o Paulo Guedes na história, e quando ele anunciou esse nome, o mercado reagiu muito bem. Então eles decidiram, Bolsonaro e os seus assessores, fazer isso também com as outras pastas. Nessa época, o Onyx Lorenzoni estava aconselhando, assessorando o Bolsonaro, na época da eleição, da sua candidatura. Ele procurou o Mandetta e o Mandetta começou a aconselhar o Bolsonaro, assim, sobre o que falar em debates, em entrevistas. E aí, depois de um tempo, o Onyx procurou de novo o Mandetta e pediu que ele enviasse umas 3 ou 4 propostas por e-mail. E foi assim, sem deliberação, sem escuta das partes interessadas, técnicas, das necessidades da população, sem uma construção conjunta, que o plano de governo foi montado. E repito, o plano de governo eleito, que teoricamente deve ser seguido pelo governante. Então eu acho que esse ponto é importantíssimo para a gente refletir sobre em quem a gente está votando, como essas pessoas estão interessadas em construir um país melhor, o que elas estão fazendo para isso, porque isso é importantíssimo. A gente tem aqui muito forte de votar na pessoa e não levar em consideração o que ela traz, quais são as propostas, o que ela vai fazer. Mas isso é essencial da gente ficar cada vez mais atento e discutir essas ideias. E, bom, ele só menciona aqui a área da saúde, mas se foi feito assim para uma das pastas mais essenciais, mais importantes do país, é muito provável que as outras tenham sido feitas dessa maneira também. Enfim, o livro traz aqui alguns detalhes, algumas histórias que talvez não sejam tão conhecidas, mas eu acredito que a maior parte das informações não é mais novidade, porque o Mandetta já depois na CPI deu entrevistas sobre essas informações, mas o resultado disso a gente também sabe. Negligência e negacionismo na maior crise dos últimos tempos, mais de 500 mil mortos no país e a economia em frangalhos. E esse não é um livro longo, ele tem um pouco mais de 200 páginas, tem uma escrita super tranquila e ele não é muito profundo em alguns momentos, algumas histórias são mais superficiais, mas eu acredito que o autor conseguiu atingir o objetivo com esse livro, que foi contar um pouco sobre esses bastidores do governo na pandemia, mostrar o seu lado da história e também se vender, para se lançar com mais força no cenário político dos próximos anos. Muitas outras coisas ainda vão ser escritas e ainda vão ser produzidas sobre esse período da pandemia, e eu quero ver essas produções, eu quero ler, porque eu acredito de verdade que esse momento ele já trouxe e ainda vai trazer reflexos diversos nas nossas vidas. Então a gente não pode perder de vista e esquecer o que aconteceu nesse momento. E esse livro pelo menos ajuda a gente a lembrar disso. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui, de comentar, de compartilhar com os amigos e de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!